Tá. Eu vou fazendo bagunça, gente. Nem parece que a pessoa trabalha com internet. Tá. O Nathanael disse que não veio ontem, então não sabe do que se trata. Ontem foi o primeiro encontro onde a gente discutiu as contribuições do pensamento da Patrícia Hill Collins a partir da sociologia para as discussões sobre o feminismo negro. Eu super sugiro que você assista a gravação, para que você, em algum momento, nos próximos dias, consiga acompanhar com um pouco mais de tranquilidade as próximas discussões que vão acontecer na segunda, terça e quarta. E quinta-feira, eu acho. Bom, então tá gravando já, vamos lá dar esse passo inicial. A Angela Davis, que é a intelectual negra que a gente vai trabalhar hoje, eu acho que ela dispensa apresentação porque hoje, em 2000, pouco de eco, é importante saber se está todo mundo conseguindo ouvir bem também. Tá, então deve ser só para você, querida. Ah, o Luke também. Ai, o meu lado leonino agradece. Eu sou uma pessoa que sou libriana com ascendente em leão, filha de Oxum com Xangô, aí é só o glamour, entendeu? Ainda tem Iemanjá, aí é só o espelho mesmo. Bom, piadas bobas à parte, eu acho que a Angela Davis, nos dias de hoje, né, nesse período que a gente está vivendo, ela dispensa apresentação porque ela é uma intelectual que já está muito conhecida, principalmente entre as pessoas que se propõem a fazer uma discussão antirracista. Em 2014, ela não era tão conhecida aqui no Brasil, né? Os coletivos negros ligados ao movimento negro tinha um conhecimento maior sobre a figura da Angela Davis, mas ela não ocupava os espaços acadêmicos, não ocupava a grande mídia e as grandes editoras. Então, que a única tradução que tinha dela até 2014 é A Democracia da Abolição, e era uma tradução de uma livraria negra pequeniníssima, carioca, que nem existe mais e que nem se tem mais, só se acha em sebo essa primeira tradução. E esse livro, A Abolição da Democracia, ou quer dizer, A Democracia da Abolição, a Abolição da Democracia, não me lembro agora o título, como vocês podem ver, eu estou mal de memória, ele é um conjunto de entrevistas da Angela Davis, que ela fez durante os anos 80 e que foi publicada aqui no Brasil em formato de livro. Mas a Boitempo, muito sabiamente, republicou esse material um pouco depois. O que eu acredito que vale muito a pena falar, assim, é muito importante, eu acho, trazer sobre a Angela Davis, no sentido de ambientar intelectual, é que ela tem uma carreira acadêmica desde 1964. Então, ela ainda produz intelectualmente desde esse período. Ela começou muito nova a sua jornada acadêmica e ela tem, nossa, o último levantamento que eu fiz em 2018, ela tinha mais de 20 livros publicados, mais de 60 artigos e mais de 50 entrevistas. Então, ela tem uma longa carreira acadêmica que não se resume aos livros publicados pela Boitempo. Muito pelo contrário, eles não cobrem nem 1% do que é a produção intelectual dela. Outra coisa importante é que aqui no Brasil é incomum institutos de pesquisa independentes. Normalmente, os institutos de pesquisa estão vinculados às universidades, mas nos Estados Unidos é muito comum que intelectuais se organizem em torno de institutos de pesquisa sobre temáticas diversas de forma independente. E a Davis é presidente do Instituto Speak Out, que é um instituto parecido com o de Gege. Ele é de 2007, se eu não me engano, a fundação dele, e ele aglutina pesquisadores das mais diversas áreas, das mais diversas universidades norte-americanas, focados em pensar sobre as questões das minorias. Vale a pena lembrar que nos Estados Unidos, de fato, pessoas negras, latinas, pessoas não brancas são minoria mesmo da questão numérica. E a política de inserção dessas pessoas dentro dos espaços institucionais
na maioria das vezes, realmente se dá pelo processo das ações afirmativas, porque elas são a minoria numérica, de fato. A população negra nos Estados Unidos não chega a 14%. É como Floripa. A população negra de Florianópolis não chega a 14%. A população negra no estado de Santa Catarina não chega a 25% da população total. Então, nos Estados Unidos, juntando todas as populações não brancas, como negros, latinos, indígenas e outras populações, isso não chega a 35% da população norte-americana. A população branca lá, de fato, é maioria. Então, o processo de segregação ele é muito maior e, por isso, as políticas de ações afirmativas são tão importantes no desenvolvimento da economia, no desenvolvimento das comunidades. E é curioso, no caso dos Estados Unidos, 95% da população negra está encarcerada, ao passo que, quer dizer, desses 25% de pessoas que moram nos Estados Unidos, que se autoafirmam como afro-americanos, 95% está encarcerada, está presa. A minoria está em sistema de liberdade. Por isso que a discussão do abolicionismo penal lá é tão importante. E ela é tão presente, porque se entende como uma continuidade do mecanismo da escravidão. Eu gosto sempre de contar como é que eu conheci a Angela Davis. Não pessoalmente, não tive a possibilidade de sermos apresentadas, mas leio ela há tanto tempo que é quase como se a gente fosse amiga de bater cabelo. Eu fazia mestrado na época, eu fiz mestrado em educação aqui em São Paulo, na PUC, e eu pesquisava sobre teoria crítica. Eu ainda pesquiso sobre teoria crítica, acho que com menos paixão do que naquela época. A teoria crítica da sociedade, ela é uma linha da filosofia política que foi criada na Alemanha, ali mais ou menos em 1910, 1915, no período entre as guerras, por um conjunto de sociólogos, filósofos, historiadores alemães, mas é muito doido pensar nesses processos regionais, né? Porque eu acho que seria impossível que surgisse uma perspectiva de crítica teórica na Alemanha que não fosse em Frankfurt, justamente pelo caráter de esquerda da própria cidade. Frankfurt é um polo esquerdista que foi duramente, inclusive, atacada durante o período da guerra, porque é um polo de esquerda muito presente na formação intelectual europeia, a Universidade de Goethe, por exemplo. E então surge esse grupo de intelectuais naquele período, fazendo uma crítica à forma de construção da teoria. Eles tinham duas questões. A primeira é que a forma de produção do pensamento teórico naquele momento histórico não conseguia dar conta de responder aos problemas sociais que o mundo atravessava. E quando eles estão falando do mundo, eles estão falando da Europa. Que a Europa, portanto, atravessava, porque parte do processo de produção de conhecimento era uma insistente retomada daquilo que já havia sido escrito. E muito daquilo que eles colocavam é que aquilo que havia sido escrito já tinha respondido o que podia responder. Era preciso, então, pensar outras possibilidades de reflexão, porque haviam novas perguntas sem respostas. A segunda questão, que atravessa a experiência da consolidação da teoria crítica, ou como eles eram chamados na Escola de Frankfurt, esse conjunto de intelectuais dessa região da Alemanha, era como é que a Alemanha, que era tida na Europa como o berço da civilização europeia, no sentido da produção do pensamento intelectual, musical, porque os grandes nomes da música clássica são da Alemanha, grandes artistas, grandes filósofos, grandes historiadores são alemães, Hegel, e toda a contribuição que ele tem à própria construção da noção de conhecimento, de humanidade, de sociedade. Como é que a Alemanha, o berço da civilização, do ápice da razão, Kant é um bom exemplo disso, conseguiu produzir na sua sociedade o fascismo? Como é que um lugar tido como o ápice da civilização foi capaz de produzir uma sociedade que não só acolheu o fascismo, como deu vida ao fascismo? E isso, para ele, estava muito fortemente ligado à dificuldade da crítica. A ciência tinha se consolidado um lugar onde ela não aceitava a crítica como um ponto de partida para a sua própria produção.
Eles migram para os Estados Unidos e nos Estados Unidos seguem com suas pesquisas. E cada um deles vai se dirigir para um campo específico. O Adorno vai pensar um pouco mais sobre cultura, porque ele é um cara formado na música. O Horkheimer desiste dos estudos teóricos e vira pastor protestante. O Erich Fromm vai para os estudos psicanalíticos de uma forma mais incisiva. O Habermas vai para os estudos de comunicação, porque a comunicação, diferente da comunicação na Alemanha, nos Estados Unidos, ela tem um caráter populista, mas não só populista no sentido do controle popular, da população através da mídia, mas do alcance também do tipo de mensagem que ela queria passar. E o Marcuse, ele vai se destinar a pensar as relações sociais a partir do encontro da filosofia com a psicanálise, encontro do Marx com o Freud. E nesse lugar, então, eu conheço a Angela Davis, lendo Marcuse, e ela me é apresentada pelo Marcuse na leitura como uma das maiores filósofas do século XX e uma das suas alunas mais brilhantes. Eu falei, ué, uma mulher negra na teoria crítica? Não tem nem no Brasil? Como é que vai ter nos Estados Unidos? Depois eu descobri que tem no Brasil e tem nos Estados Unidos, e tem autores negros da teoria crítica pensando sobre racialidade a partir da teoria crítica. E foi muito curioso esse encontro nesse lugar, porque David chega para mim não como a Black Panther. Eu descubro que ela foi a Black Panther, perseguida e odiada pelo FBI, 2 anos depois de já estar lendo seus textos. Num primeiro momento, ela chega para mim como uma filósofa da teoria crítica, linha teórica na qual eu conduzia minhas pesquisas, e me agradava muito a forma de produção do pensamento dela. Por isso, a ideia de apresentá-la aqui hoje, no encontro, como uma filósofa. E ela não é uma filósofa que está pensando o feminismo negro. A Angela Davis não é uma feminista negra, diferente da Patricia Hill Collins, que se coloca como uma feminista negra e que está pensando sobre o feminismo negro. A Angela Davis está pensando sobre a produção da ideia de individualidade, da ideia de indivíduo na sociedade norte-americana a partir do lugar da escravidão. E ela vai, então, nesse processo, caminhando por lugares que vão contribuindo para a produção do pensamento filosófico dela. Inclusive, ela tem uma noção de filosofia muito interessante, que é muito próxima daquilo que o Marcuse também pontua como filosofia. Para ela, a filosofia só faz sentido se ela puder responder demandas práticas da vida cotidiana. Se a filosofia for algo que vai ficar preso, fechado, dentro do espaço acadêmico, restrita a livros técnicos, cheios de temas e conceitos filosóficos, ela não está cumprindo o seu papel revolucionário de responder aos problemas práticos do cotidiano. Então, ela, como uma mulher negra, entende que a filosofia deve servir como uma resposta às questões que atravessam a vida da comunidade negra e das mulheres negras. Por isso que ela vai escrever sobre feminismo. Na verdade, eu tenho uma impressão que ela está falando sobre mulheres negras e não sobre feminismo. Porque nem sempre, quando a gente fala de mulheres negras, a gente está falando de feminismo negro. Esse também é um ponto importante para a gente conseguir diferenciar. O feminismo negro, ele é um movimento político e é uma construção teórica que visa pensar as relações raciais na sociedade de classes a partir do lugar do gênero e da raça. A ideia de atravessamento interseccional. Como é que essas duas categorias se constituem e atravessam as relações e são atravessadas pelas relações. Mas nem sempre, quando se fala sobre mulheres negras, se fala sobre feminismo negro. A Beatriz Nascimento fala sobre mulheres negras, mas ela não está falando sobre feminismo negro. E eu tenho a impressão que mulheres, raça e classe, e mulher, cultura e política, a Davis está muito mais pensando a relação de gênero, classe e raça, e muito menos pensando o feminismo negro. Embora, aqui no Brasil, ela seja vendida como a feminista negra. Mas isso também pode ser uma compreensão minha, isolada, e talvez todas as outras pessoas pensem o contrário, e está tudo certo. Eu acho que a questão é as possibilidades de mobilização intelectual que ela e as outras mulheres e os outros intelectuais nos trazem. Até aqui tudo bem? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Ótimo, vou tomar o silêncio como nada. Não, eu tenho uma pergunta já aqui.
Eu tenho uma pergunta. Essa questão dessa filosofia que ela traz... Para mim está baixo, mas pode ser o meu áudio. Fala. Melhorou? Melhorou, era o meu áudio. Essa pergunta... Essa questão dessa filosofia, né, que ela traz, que ela diz que não é para ficar somente na academia, e quando ela abrange para a questão da mulher negra, ela entra, por acaso, somente com a filosofia branca, ou ela entra com uma outra filosofia negra também, do Egito, de Kemet, alguma coisa, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Você está perguntando se ela trabalha com a filosofia africana. Isso. Seria isso, se ela englobaria essa filosofia. Então, o que a Davis faz é, a partir desse lugar do pensamento marxista, do pensamento frankfurtiano, estabelecer um diálogo com os autores negros norte-americanos. E aí, a partir disso, ela vai produzindo uma filosofia específica, não é uma filosofia específica, mas ela vai produzindo uma concepção própria de filosofia, que é essa articulação entre esses dois lugares. Todos os autores negros que a gente lê, Fanon, Angela Davis, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Beatriz Nascimento, Guerreiro Ramos, Clóvis Moura, Jurema Werneck, Nilma Lino Gomes, Kabengele Munanga, que me vem na cabeça agora, todos eles fazem esse movimento. Eles leem autores brancos e fazem a discussão racial a partir do ponto de vista dos autores brancos. E o que eu venho dizendo é que a nossa geração já não precisa mais fazer isso. A gente pode ler só os autores negros, porque esse meio de campo, essa cruzada, eles já fizeram, de fazer esse giro racial. A gente tem chamado isso, eu e minha orientadora, de gíria de preta e preta velha, que é essa ideia, né? O giro que os nossos ancestrais fizeram, racializando uma discussão que não era racializada. Então, a gente não precisa ter que ler Foucault, porque a Sueli Carneiro já leu Foucault, já problematizou com Foucault, e a gente pode ler a Sueli Carneiro e seguir, porque já está dado a partir dela. Mas ela não trabalha com filosofia africana. A Vicky disse que não entendeu muito bem. Imagina, entre feminismo negro e mulheres negras. A questão é que nem sempre, para falar sobre mulheres negras, você está falando de feminismo negro. Você pode utilizar o feminismo negro enquanto uma construção teórica para falar sobre mulheres negras, mas não quer dizer que o que aquelas mulheres negras fazem é feminismo negro, e também não quer dizer que, para falar de mulheres negras, você precisa automaticamente... Eu vou dar um exemplo. Acho que fica mais fácil para conseguir separar. Há muito tempo, não tanto tempo assim, eu estava na aula no doutorado e uma colega, antropóloga, doutoranda, compartilhava a sua pesquisa de mestrado. E ela contava que ela fez uma pesquisa com lideranças femininas no Morro do Pastinho, que é um morro em torno da universidade em Florianópolis, e a conclusão que ela chegava é que o que aquelas mulheres faziam no trabalho de liderança política, nada mais era do que uma prática de feminismo negro. E eu lembro que a discussão que eu fiz com ela na sala de aula foi que o feminismo negro, enquanto teoria, é um processo de produção que está dentro da universidade. E que ele é mobilizado a partir da produção de intelectuais negras que se colocam nesse campo e estão criando categorias conceituais como a Patrícia Hill Collins, a Kimberly Crenshaw, a Lélia Gonzalez, e outras mulheres inúmeras que estão fazendo isso dentro e fora do Brasil. Mas, quando se pensa a experiência política de mulheres negras, não cabe a mim, antropóloga, impor para essas mulheres e dizer, isso que vocês estão fazendo é feminismo negro, porque enquanto movimento político, ele exige assunção, ele exige que a sujeita política, a agente da ação, se reivindique feminista negra. Assim como eu não posso chegar para uma pessoa negra e dizer para ela assim, o fato de você fazer um rap de protesto, automaticamente ser movimento negro. Porque o movimento negro é uma organização social, política e comunitária que exige do agente ou da agente da ação que ele se coloque nesse lugar político. Essa é a diferença do feminismo negro acadêmico para o feminismo negro enquanto movimento político. Existem no Brasil inúmeros coletivos feministas negros dentro e fora da universidade.
Aqui no DIGED, a gente tem contato com mais de 100, no Brasil inteiro. Mas eu não posso achar que toda ação feita por mulheres negras nas suas vidas é feminismo negro, porque eu, pesquisadora, eu, intelectual, eu, antropóloga, eu, feminista negra, sou dotada de todo o saber iluminado e vou lá e vou dizer para aquelas mulheres negras que elas são, sim, feministas negras, mesmo que elas nem saibam o que é isso. Não é meu lugar. O meu lugar é pensar a experiência dessas mulheres. Então, eu tenho a impressão que a Angela Davis está falando sobre mulheres negras e não sobre feminismo negro. Tanto do ponto de vista da articulação, né, dos recursos que você utiliza para fazer essa reflexão, elas são diferentes porque são de lugares diferentes. E a gente não pode fazer isso para não repetir o mesmo movimento que os brancos fazem, porque senão a gente cai num lugar de alienação versus não alienação. Então, se um sujeito negro é dotado de uma identidade racial e ele usa essa identidade como um lugar político, então esse é um sujeito negro não alienado. Mas se um sujeito negro é dotado de uma identidade racial, mas não faz uso dela de forma política, então esse é alienado porque ele não está fazendo isso de forma política. Não é o nosso movimento isso. Até porque eu parto do princípio, não é e não pode ser na minha perspectiva. Até porque eu parto do princípio que qualquer pessoa negra que viva mais do que 30 anos no Brasil, ela está fazendo política. Porque a ação de extermínio, ela é cotidiana e ela é direta. E mesmo que a pessoa não seja dotada de toda uma construção teórica, e que a gente sabe o porquê que ela não é dotada disso, porque isso está ausente das discussões nos espaços escolares e universitários, sobre a sua própria racialidade, num país que odeia pessoas negras, uma pessoa negra ostentar o seu cabelo natural, um homem negro colocar trança, uma senhora de idade negra usar um tecido africano, bom, primeiro que ela ter chegado já na terceira idade já é uma puta rebeldia. Mas, enfim, ela, de alguma forma, há uma identidade negra projetada nesses elementos. E isso fala da percepção de si. Então, às vezes, o que me preocupa é esse lugar autoritário, de eu, sujeito acadêmico, dotado de todos os saberes que o mundo branco me deu, me volto para a comunidade negra e com o meu bastão do diploma de antropóloga, vou dizer quem é ou quem não é negro, quem é ou quem não é feminista negra, porque o lugar político é um lugar de... Ação política só tem sentido se o sujeito se reconhece como um sujeito político e reivindica esse lugar, senão é massa de manobra. Ou massa de manobra acadêmica, para poder dizer que descobriu o feminismo negro no Morro do Pastinho, em Florianópolis. E aí eu acho que isso é perigoso. Não sei se ficou claro, Vicky. Existe, no Brasil, eu acho que eu falei isso ontem, mas acho que não ficou muito claro. No Brasil, o feminismo negro, ele é acadêmico. O feminismo negro, ele é pequeno burguês e ele é acadêmico. O que eu falo com pequeno burguês? Pequeno burguês é um grupo econômico que não é dono dos meios de produção, mas, ao mesmo tempo, também não é classe trabalhadora. Então, é um grupo que acessa de forma mais ampla os privilégios do mundo burguês. Viaja para fora do Brasil, fala outro idioma, mora em bairros com segurança, com escola, com saúde, com área de lazer. Calma aí que a gente vai chegar aí, Diego. Ou não, mas dá uma segurada. Então, o feminismo negro no Brasil, ele é pequeno burguês. O feminismo negro no Brasil, ele é um espaço teórico composto por mulheres que, na maioria das vezes, sequer sabem o que é viver na favela. Não tem a menor noção do que é isso, porque acessam esse conhecimento via a universidade e já fazem parte de um grupo econômico que desconhece a experiência de vida cotidiana da maioria das mulheres negras. Esse é o perfil do feminismo negro no Brasil. Há exceções, sempre há exceções em qualquer espaço político, mas, em via de regra, é assim que o feminismo negro surge no Brasil. A Lélia, nos anos 80, já fazendo essa crítica, nada do que eu falo é coisa da minha cabeça. Acho que 10% é coisa minha, 90% é coisa delas. A Lélia, nos anos 80, já fazendo essa crítica dessa burguesação do movimento do feminismo negro, desse lugar de elite que as mulheres do feminismo negro ocupavam no Brasil, porque todas eram acadêmicas, todas moravam em Copacabana, e não eram nas favelas de Copacabana. E o feminismo negro no Brasil ele é carioca, ele surge no Rio de Janeiro, ali nos seios da UERJ, da Federal do Rio de Janeiro.
fazendo uma crítica a isso, começa um movimento de que ela chamava de subida ao morro. Então, ela começa a propor a criação de espaços de organização política de mulheres negras nas comunidades. E aí tem duas ações que a Lélia faz. Uma é a criação de uma escola de samba chamada Quilombo, que ela faz com Candeia, ela era amicíssima do Candeia. O Candeia foi um dos responsáveis pela consolidação do estilo de partido alto dentro do samba, mas também ele foi o cara que girou a chave para o samba ser esse samba que a gente escuta hoje. Se a gente conhece Fundo de Quintal, Bete Carvalho, Leci Brandão, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Sensação, Exalta Samba, é por causa do Candeia. E a Lélia Gonzalez, então, cria com ele uma escola de samba chamada Quilombo, e essa escola de samba, diferente das outras escolas de samba que já estavam no processo de embranquecimento da sua forma, é uma escola de samba que está propondo uma formação política a partir do samba. A Beatriz Nascimento também participa desse processo. Isso, final dos anos 70, começo dos anos 80, talvez um pouquinho antes até, na virada de 74 para 75. Me fugiu as datas agora. E ela cria o Nizinga, que é um coletivo de mulheres negras. Eu não consigo me lembrar o nome da favela onde isso aconteceu. E o objetivo era a formação política de mulheres negras dentro da favela. Por quê? O que ela queria? Desconstruir esse lugar elitista do feminismo negro focado dentro da universidade e preocupado em lidar com as coisas da universidade. O que aconteceu com as políticas de ações afirmativas no Brasil? A entrada massiva de mulheres negras dentro da universidade e depois nos cursos de pós-graduação, e assim, é quase como se fosse assim, conversando com as minhas colegas que já são doutoras, que se formaram nos anos 2000, entre 2000 até 2010 ali, eu já sou da segunda geração de ações afirmativas na universidade. Porque quando eu fiz a graduação e o mestrado não existia cotas, quando eu entrei no doutorado já tinha, mas enfim. Quando elas entraram na universidade, o movimento da universidade foi, tá aqui o feminismo negro, pega, é de vocês. Vocês que têm que falar disso, as feministas brancas. Vocês têm que falar, toma é de vocês. O que foi feito? Elas foram pesquisar comunidades quilombolas, comunidades negras, lideranças de mulheres, e foram, então, com esse bastião, né, com esse bastão mágico que a branquitude deu, dizer feminismo negro, feminismo negro. Só que feminismo negro, como movimento político e não como teoria acadêmica, pressupõe que o sujeito assuma esse lugar político. Então, se o sujeito não quer assumir esse lugar político de feminista negra, eu não posso impor para ela e dizer, não, você é feminista negra assim porque você é liderança comunitária. Ou dizer para as mulheres com quem eu trabalho na minha tese que o fato delas irem para o samba e pagarem a sua própria bebida e escolherem com quem elas vão embora à noite, elas são feministas negras. Porque não cabe a mim dar um lugar político para o sujeito, cabe a ele reivindicar esse lugar. Isso é o feminismo negro enquanto movimento social. Existem no Brasil diversos coletivos de mulheres negras que se denominam feministas negras e que não estão na academia. Aliás, a maior parte do público do DIEJA são formados por essas mulheres, que não são acadêmicas e que querem entender de feminismo negro, querem se apropriar dessa formação teórica do feminismo negro. E isso, isso é feminismo negro. São mulheres que estão se colocando nesse lugar político. Mas por que eu estou insistindo nessa ideia de que falar de feminismo negro não é automaticamente falar de mulher negra? Porque existem outras construções teóricas aqui no Brasil para pensar a experiência das mulheres negras. Tem o feminismo, a mulherismo africana, tem a ideia de matriarcado, que não é a mulherismo africana, que é uma outra concepção, que quem tem feito uma discussão muito forte sobre isso é a Asa Nigeri, tem as próprias mulheres pan-africanistas, que não são mulheristas, não são feministas e não são matriarcais, mas que estão discutindo a partir do lugar do pan-africanismo, muito mais próximo do feminismo africano, inclusive, porque feminismo africano não é a mesma coisa que feminismo negro, sobre essas questões das mulheres negras. Então, me parece que a Davis está pensando mulher negra como categoria filosófica e não feminismo negro como categoria política ou teórica, embora ela utilize o feminismo negro como categoria, como estrutura teórica para pensar a vida das mulheres negras, porque tem uma diferença entre construção política e tem uma diferença enquanto construção teórica, para qualquer campo, para qualquer lugar, para qualquer experiência que a gente produza, sempre vai ter
essa diferença de consolidar aquilo como uma área um campo teórico e um campo político. Às vezes, campo teórico e campo político estão em permanente diálogo. Às vezes, campo teórico e campo político estão em permanente disputa. A esquerda, ela é um campo teórico, mas que ela não consegue, na maioria das vezes, estar em acordo com o campo político. Porque a esquerda é composta por uma multiplicidade de movimentos que não se vê representada ou absorvida nas discussões teóricas da esquerda. E isso é um problema para a construção prática da política, porque política se faz com construção teórica. Qualquer mulher pode ser um sujeito político, qualquer mulher negra pode ser um sujeito político, mas não cabe a nós dizer se ela é ou não feminista negra só porque ela é uma mulher negra que produz política. Não é esse o movimento. Pressupõe a autoidentificação, senão a gente está fazendo aquilo que a branquitude faz, e a gente tem que fazer um movimento contrário. Não sei se ficou claro agora. Beleza. O Diego perguntou sobre se é possível pensar uma... Como que é? Deixa eu ler a pergunta aqui. Tá vendo? Eita, peraí. Voltei. Negritude sem etnicidade. Então, é muito curioso isso, né? Ele perguntou se é possível existir uma negritude sem etnicidade. Porque esses conceitos todos são conceitos inventados pelo mundo branco. Etnicidade, negritude, embora, e aí voltando na discussão de ontem, da ressignificação das imagens de controle, negritude seja um conceito que o pan-africanismo elaborou nos anos 70, porque imagina só a situação do sujeito ter nascido num país preto, como qual? O Aimé Césaire do Senegal. Como o Senegal, ter crescido preto, com pessoas pretas a vida inteira, o presidente, o pastor, o padre, a freira, os professores, os médicos, uma minoriazinha de 5% da população branca, mas ser destituído, esse 95%, totalmente da sua identidade territorial. Não falar mais a sua língua materna, o seu dialeto materno, não seguir mais os fundamentos tradicionais da tua cultura, as vestimentas, as alimentações, um processo de colonização no seu próprio território. Mais ou menos parecido com o que os indígenas passaram, só que aqui no Brasil eles exterminaram os indígenas. No caso da experiência africana, houve a presença, o processo de embranquecimento foi feito no território africano com pessoas nascidas em África. Se a gente em diáspora evoca uma África mística como um local identitário, o Wakanda Forever, o Black King da Beyoncé, a Oxum como lugar de ressignificação, o poder de Ansan, se a gente vai no Ileaê como nosso lugar de valorização, se a gente usa a África como nosso lugar mítico de retomada de uma identidade, que a gente tem essa possibilidade, a Travessia do Atlântico nos deu essa possibilidade, qual é o lugar mítico que os africanos vão usar? Se o próprio lugar mítico foi destituído dos seus elementos místicos. Não existe essa possibilidade. Então, os intelectuais pan-africanistas dos anos 60 e 70, eles vão discutir esse processo de negritude, eles vão elaborar ou ressignificar o que seria negritude. Só que identidade étnica é um conceito europeu para valorizar a experiência do consumo. Tipo assim, o branco vai na roda de samba porque ele quer viver a experiência étnica do samba. Então, as pessoas vão para o Rio de Janeiro fazer turismo nas rodas de samba, vão no Cacique de Ramos, vão na Vila Isabel, vão na Estação Primeira de Mangueira, porque elas querem viver a experiência étnica do que é o samba enquanto um produto cultural étnico produzido por pessoas negras. As pessoas, inclusive uma crítica ao turismo étnico, como ir no Quilombo de Palmares, por exemplo. As pessoas vão para a Polinésia e elas querem viver a experiência étnica da Polinésia.
As pessoas vão para a África porque querem viver a experiência étnica da África. A gente vai para a Europa porque quer viver a experiência étnica da Europa. A gente só não fala nesses termos. Porque a gente quer comer croissant e tomar champanhe de frente com a Torre Eiffel, o que supostamente seria o traço étnico da vida francesa. Então, a ideia de etnicidade, que também é um conceito da antropologia, me parece que está muito mais voltado a essa ideia de controle da experiência do que de reconhecimento da experiência. Inclusive no que diz respeito aos indígenas, porque existe turismo no Parque Nacional do Xingu para fazer uma série de coisas lá que a galera vai, faz, se pinta de urucum, e risca a pele, e dorme com os índios, e tira rapé, e depois volta tudo revolucionado com a experiência ancestral indígena. Conheço uma galera assim. Peraí que eu já vou te responder, Ana Maria. Então, a ideia de experiência étnica tem muito mais a ver com controle da experiência do que com valorização da experiência. E aí, eu não sei se eu te respondi, Diego. Essa discussão ela é feita pelos pan-africanistas e ela é feita por um grupo de intelectuais brasileiros e africanos, dentre eles o Guerreiro Ramos e Abdias do Nascimento, que ajuda a gente a entender o processo, essas fissuras no processo de construção de identidade racial no Brasil. Então, fica o convite aqui para vocês, para aprofundar essa discussão nos encontros do mês que vem, na verdade, agosto, setembro, outubro, novembro, a gente vai discutir um pouco essa construção, que é a segunda etapa, né, dos anos 80, 90 e 2000, sobre a identidade racial no Brasil. Então, a gente vai pensar alguns conceitos centrais, como o pan-africanismo, a própria ideia de candomblé, vai pensar com intelectuais negros, vai pensar com intelectuais africanos. E a estética, não dá para pensar em identidade negra no Brasil sem pensar a produção estética. E aí a Ana Maria perguntou se somos todos da raça humana, não é adequado pensar em etnicidade? Não, porque nós não somos todos da raça humana. A raça humana não existe. A raça humana é um conceito eugênico, racista, para neutralizar as discussões políticas em torno da construção da ideia de racialidade. Nós somos da espécie humana, biologicamente falando, com origens culturais diferentes. Tem uma discussão que o Stuart Hall faz sobre identidade étnica, identidade cultural, porque a gente não pode perder de vista que o mundo humano, o mundo social humano, é um mundo político. E como o mundo político, ele é um mundo que está permanentemente em disputa. E aqueles que controlam os processos sociais são aqueles que controlam as categorias que explicam a realidade, ou seja, a burguesia branca, que controla os acessos aos espaços através de mecanismos como vestibular, processo seletivo, concurso público, recursos humanos e empresas, são elas que consideram quais são as categorias sociais válidas para as análises sociais. Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, Ruth Cardoso, Fernando Cardoso, Roberto da Mata, não era uma galera pobre que foi fazer sociais porque era de esquerda, muito pelo contrário, é porque a elite brasileira sempre quis entender quais eram os processos sociais no Brasil para melhor poder estabelecer formas de controle. Porque a gente está falando de um país onde a branquitude, diferente dos Estados Unidos, é a minoria numérica. Então, se a gente tem uma massa de pessoas não brancas politicamente engajadas numa construção de diversidade, a gente tem um levante popular enorme. Qual é a forma de manter isso funcionando? A violência coercitiva, através da polícia militar, do encarceramento, a violência estatal, através de péssimas políticas públicas que adoecem, que matam, que não formam, dificuldade de acesso ao sistema de saúde, dificuldade a uma educação de qualidade, dificuldade de acesso a áreas de lazer, tudo aquilo que seria necessário para a gente ser um ser humano saudável, tanto mental quanto fisicamente, e o controle do acesso aos espaços através dessa violência social, racial, inclusive, que está articulada com as outras, e a administração da vida cotidiana, aquilo que é socialmente compartilhado ou não. Por exemplo, o rapaz que fez a piada da passada, que é a Pfizer, ele é um branco que teve uma ideia boa, mas ele é um cara completamente mediano. Observando os conteúdos depois que ele cria, não tem nada de fantástico, nada. É tipo Zorra Total para baixo. Zorra Total eu acho que é melhor. E existem uma infinidade de comunicadores negros produzindo conteúdos super divertidos, super coerentes, que não conseguem o mesmo espaço. Eu não estou falando nada de novo. Quem segue rede social está acompanhando esse debate melhor do que eu.
essa é a ideia da branquitude operando na prática. Então, a ideia de raça humana ela é uma ideia eugênica e racista. Não existe raça humana. Pelo amor de Deus, não existe consciência humana, só um grupo de rap. Nós somos da espécie humana, como tem os cachorros, os gatos, os papagaios, os periquitos, as galinhas, né, os galináceos. Nós somos da espécie humana e a nossa organização social se articula a partir da relação território, ou seja, o local físico onde nós estamos inseridos e as experiências que o nosso corpo produz nesse território em interação com os outros sujeitos. Alguns vão chamar isso de identidade étnica, já que a ideia do Boas, como eu falei ontem, é superar a ideia de raça como marcador de controle e de subalternidade. O Stuart Hall vai dizer que é um erro. Stuart Hall é um sociólogo jamaicano, eu acho, que vive na Inglaterra. Inclusive, a gente vai falar sobre ele, acho que em novembro. O Stuart Hall vai dizer que é um equívoco falar em identidade étnica, porque, no fundo, o que a gente está falando é de cultura, porque não dá para ter essa pureza. Por exemplo, o macarrão, que é um prato famoso na Itália, que supostamente seria um traço étnico italiano, foi inventado pelos chineses, mas foi apropriado pelos italianos. Onde é que está a pureza disso? Então, esses discursos, eles são perigosos, nesse sentido de que eles levam para esse suposto lugar de que o conflito ou de que a crítica era desnecessária. Porque, afinal de contas, somos todos humanos. Qual é a nossa diferença? A nossa diferença ela é política, ela é cultural e ela é baseada nos mecanismos de controle sociais necessários para que a gente possa ter uma coisa. Ultrabilionários que vão para a Lua num vibrador gigante e pessoas que comem lixo porque não podem comprar comida ou que moram em casas de madeira debaixo da ponte, como a gente vê em São Paulo. Em qualquer lugar em São Paulo você está vendo casa sendo construída porque não consegue comprar sua comida. Todas essas ideias, tudo isso que a gente está discutindo desde ontem, e está discutindo no DIGEG desde 2014, e a gente está discutindo no mundo desde que a crítica existe, e a gente vai continuar discutindo no DIGEG, em outros espaços, são ideias, são debates que nos fazem entender a forma de organização das ideias. O mundo é formado por ideias. São as ideias que conformam as relações sociais, as crenças, as percepções, a nossa forma de compreender o mundo que produz as relações sociais e que afeta a forma como o nosso corpo é produzido, é percebido e interfere na realidade. Se a gente parar para pensar, na nossa própria vida cotidiana, isso está presente nos mais diversos momentos. Esse é o segredo dos coachings. A sua cabeça cria a sua realidade. Filosofia grega clássica. E, de alguma forma, também filosofia africana. Por quê? Tudo se baseia nas ideias. Por isso, a proposta de trazer a Angela Davis para o lugar da filosofia, porque a filosofia é o lugar que está pensando as ideias. A filosofia é o ponto de partida para a organização da vida ocidental. E seguindo, então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu não sei se eu respondi a Ana. Legal. Então, seguindo aqui no Xirê com a Davis, para quem não sabe, Xirê é a cerimônia pública que se faz no Candomblé, na nação Queto, que é uma dança circular que se faz, aonde vai se saudando os orixás a partir de Ogum até chegar em Oxalá. Ele é circular, né? Então ele é sequencial, por isso que eu falei seguindo o Xirê, aqui com a Angela Davis, no Xirê do Feminismo Negro. Mas também pode ser para Exu e Pombagira, não só para orixá. Isso em termos de candomblé, na Umbanda não sei como é que chama. Mas, seguindo, então, aqui com o Xirê da Angela Davis, uma das questões que ela vai trazer, isso é muito importante, eu acho, para mim, pelo menos, para a gente poder acompanhar essa crítica. Eu não sabia. Legal, Vika, por compartilhar, porque eu sou de nação... já que está dizendo que na Umbanda é gira. Eu sou de nação Banto. Na minha nação, chama Sincaçambe. E tudo é Sincaçambe. E Sincaçambe, na minha nação, chama dançar. Porque Kizumba chama festa. Então, a gente faz a Kizumba de tal orixá, seguido do Sincaçambe, tal. Então, eu não sei muito bem, né?
nem sei porque que eu usei xirê, mas foi ele que veio na minha cabeça. Mas legal para compartilhar. Na minha nação, brincar chama cucala. Bom, então, seguindo aqui, na gira, no xirê, no sincaçambi, dos nossos ancestrais, dos nossos mais velhos. Para Davis, e eu penso que isso é muito importante, pensar sobre o Ocidente... É verdade, mas é porque, nada a ver, gente, minha cabeça ela viaja. Ontem eu estava brincando com meu pai de santo, que lá em casa os panos de prato somem no terreiro. Aí eu falei para ele que ele tinha que assentar a pombagira dos 7 panos, que era um fundamento muito importante da casa de santo, que sem essa pombagira os panos sumiam, porque ela ficava com raiva e pegava os panos para ela. E aí a gente ficou brincando com isso ontem. Aí eu, já que eu estava me arrumando, eu lembrei da história, passei o batom vermelho. Mas, enfim, voltando aqui para a Angela Davis. A macumba nos chama, né? Na próxima aula, acho que eu vou trazer um atabaque, e aí a gente já faz uma macumba. Saudades, inclusive. Para Davis, a compreensão da ideia do ocidentalismo, ela é muito importante. Por quê? Para a filosofia, as ideias não surgem ao acaso. Um belo dia, as coisas passaram a ser como são. Um belo dia, a beleza branca passou a ser valorizada e a beleza não branca passou a ser desvalorizada. Um belo dia, se entendeu que cabe às mulheres o cuidado dos filhos e o homem o sustento financeiro. Para a filosofia, as ideias são rastreáveis. Elas têm um ponto de partida. E entender esse ponto de partida é fundamental para compreender os processos sequenciais desenvolvidos a partir das ideias, ou seja, as coisas que vão sendo originadas. E a Davis entende, então, que o Ocidente, que é essa experiência social e cultural da modernidade, como nós conhecemos, é a maior invenção que a humanidade foi capaz de fazer. Porque com o Ocidente vieram uma série de outras invenções. Com o Ocidente veio o cristianismo, com o Ocidente veio o gênero, com o Ocidente veio a raça, com o Ocidente veio as classes, com o Ocidente veio o hemisfério norte e o hemisfério sul. Com o Ocidente vieram uma série de experiências, de produtos, de conceitos, de categorias sociais que foram moldando a forma de vida. Então, até as revoluções francesa e até as revoluções francesa e inglesa, que vão consolidar a modernidade, portanto, vão consolidar o Ocidente, essas categorias que são categorias de controle. Todas as categorias culturais do Ocidente são categorias de controle. Jovem e velho, alto e baixo, gordo e magro, branco e preto, rico e pobre, homem e mulher, cis e trans, hétero e homo, são categorias de controle e enquadramento. E essas categorias servem para organizar a vida de tal forma que o processo de produção econômica, que é o capitalismo, consiga se manter sobrevivendo. Na história da humanidade, nunca houve um modo de produção que sobrevivesse tanto a crises como o capitalismo. Porque todos os outros modos de produção que nós tivemos na história da humanidade sucumbiram a crises e foram substituídos por outros modelos de produção. O capitalismo, ele existe e ele sobrevive já há 3, 4 séculos, eu acho. Sou ruim de matemática. Se a gente pensar que foi 1700 e pouquinho a Revolução Francesa, a gente está falando em 4 séculos quase. É o maior tempo da história da humanidade. E isso tudo porque, dentro da construção, a Europa, um belo dia, acordou de manhã e disse assim, bom, rapaziada, já que a gente vai disputar os territórios tudo aí além mar, vamos disputar a Ásia, vamos disputar a Polinésia, vamos disputar a África e aquele lugar novo lá que a gente descobriu que a gente está chamando de América, a gente precisa, então, achar forma de organizar isso aí. Eu brinco que os europeus são neuróticos por natureza. A neurose é um traço na psicanálise de pessoas que têm necessidade de controle e organização para conseguir viver. E eu brinco que os europeus são neuróticos por natureza, porque tudo que eles colocam à mão é dotado de uma racionalidade extrema. E isso não é bom, muito pelo contrário, porque é bom e é ruim. A organização ela é fundamental para o sucesso de qualquer coisa que a gente faça, mas quando ela passa a ser controladora a tal ponto de sufocar o outro, ela deixa de ser boa e passa a ser um processo de controle e violência. Essa é a civilização ocidental. Ela é criada
a partir da necessidade de controle e usa a violência como forma de organização. E aí eu brinco que, então, um dia de manhã eles acordaram e falaram assim, vamos organizar aqui a coisa, a gente precisa dar uma organizada que está muito bagunçada. A gente tem que dizer que todo mundo não é igual, apesar que aos olhos de Deus todo mundo é igual. Mas não dá para todo mundo ser igual, porque se todo mundo for igual, a gente vai ter que dividir o bolo igual para todo mundo. E não dá para a gente dividir o bolo igual para todo mundo, porque a gente quer ter mais bolo do que todo mundo. Então, vamos dar uma organizada aqui e vamos criar formas, as teorias, de explicar essas diferenças. E assim foi feito ao longo do processo histórico da humanidade no pós-revolução. Vários ramos da ciência foram criados para explicar a diferença, legitimar a diferença, porque as pessoas não são iguais, de fato, há diferença entre os corpos, entre as culturas, entre os sujeitos, e outras teorias foram criadas para justificar a superioridade. Eu falei sobre isso na live, eu acho, ou falei sobre isso ontem. O próprio processo de construção da ideia de Europa se baseia a partir da noção de povos que fazem tigelas e povos que não fazem tigelas. Povos que fazem tigelas, comem na tigela, são povos que são mais evoluídos, inclusive intelectualmente, porque todo o recurso intelectual para fazer uma tigela demonstra que aquela pessoa tem uma superioridade intelectual, portanto racional, em comparação àquelas que não fazem tigela. E curiosamente, na Europa se faz tigela. Que coisa curiosa, né? Na Europa se faz tigela, nas Américas se faz meia tigela, na África não se faz tigela nenhuma. Que coisa curiosa, não é isso? Alguns objetos de cerâmica que vão ser encontrados nas expedições arqueológicas nas Américas, principalmente no México, nas populações mais antigas, vão falar dessas meias cerâmicas, né? Depois eles descobrem que as populações mexicanas, os grupos mexicanos eram altamente evoluídos, tanto em sistema de gestão de Estado quanto em produção de tigelinha. Mas aí eles já tinham destruído tudo, então está tudo certo fazer esse resgate. E essas ideias de controle, elas vão esbarrar na forma como a sociedade funciona na modernidade. Então, o que a Angela Davis está propondo é que, para a gente poder entender o hoje, a gente precisa fazer um retorno ao processo de construção da civilização ocidental, ou seja, das Américas, para entender os desenhos raciais e os processos sociais que estão dados na sociedade norte-americana hoje. A Davis está falando dos Estados Unidos, ela não está produzindo uma teoria mundial que vai dar conta de responder todos os problemas raciais de todas as pessoas no mundo inteiro. Ela está pensando as relações raciais, políticas, econômicas e de gênero dentro dos Estados Unidos. De alguma forma, isso nos serve a semelhanças com a sociedade norte-americana, mas não quer dizer que serve totalmente porque a gente está pensando no Brasil e nem para o que a gente vivencia no Brasil. Inclusive porque, se a Angela Davis fosse brasileira, ia ser lida como branca, né? Porque ela tem a pele clara. Então, isso também seria muito curioso. Principalmente pela sua formação. Depois ela vai contar, na biografia dela, ela conta sobre isso, esse processo desse choque sobre a sua racialidade em outros lugares do mundo. Mas, voltando para a discussão da construção no Ocidente. Então, ela vai dizer que todo o processo de produção da civilização nas Américas, no Ocidente é só as Américas, tá? Ocidente, falou nas Américas. América do Norte, América Central, América do Sul. Nós somos o Ocidente. A Europa é a Europa. A África é a África. Nós somos os sujeitos ocidentais. Nós somos os corpos coloniais. Nós somos os sujeitos subalternos. E nós somos subalternos dentro da nossa própria subalternidade. Porque, teoricamente, toda as Américas seria subalterna ao modo de produção de vida europeu. No entanto, nós ainda somos subalternos aos norte-americanos. Então, nós somos duplamente subalternos. Subalternos aos europeus e subalternos aos norte-americanos. Então, nós somos, na América Latina, no Brasil, a gente tinha uma expressão nos anos 90 que chamava de latrina. Nós somos a latrina ocidental. A gente é o resto, o expurgo, aquilo que não deu certo para nada, que não sobreviveu a nada, e cá estamos nós vivendo nossa vida aqui no Brasil. Principalmente porque quando a gente pensa nos países latinos, eles têm uma identidade muito mais forte do que nós, enquanto povo. Inclusive, a identidade de resistência é muito mais articulada a partir desse marcador cultural. Aí é desgraceira pura, né?
esse marcador cultural que nós negamos. Nós somos um país eminentemente afro-africano, quer dizer, afro-indígena, nós somos um país afro-ameríndio, como diria Lélia Gonzalez, e nós se vemos brancos, se percebemos brancos, inclusive as pessoas negras, e se projetamos brancos para o mundo. Porque um fenômeno que eu tenho observado, inclusive na clínica, são pessoas negras que pensam, e isso eu também me coloco nesse rol, que pensam e agem e produzem a vida como os brancos. Desejam parceiros negros que pensam como os brancos, desejam viver como os brancos, desejam o desejo dos brancos, como diria Caetano. E isso é reflexo desse processo de colonização tão violenta que a gente vivenciou e vivencia até nos dias de hoje. Mas, como diria Angela Davis, voltando para as discussões nesse rastro de pensar, quando a gente fala em Ocidente, a gente está falando de nós, americanos, norte-americanos, centro-americanos ou latino-americanos. E o processo de colonização do Ocidente, ele é totalmente baseado, o processo de organização civilizatória do Ocidente, ele é totalmente baseado na violência como forma de socialização. O primeiro processo, na experiência brasileira, no extermínio da população indígena, o processo de escravização da população local indígena é o primeiro traço dessa violência, e a violência é um traço cultural que ela não se separa do seu sujeito, daquele que faz a violência. Uma pessoa que comete um ato de violência, ela, ao violentar alguém, ela é o primeiro ponto dessa violência. Supostamente, a violência, quem fala isso é Hannah Arendt. Supostamente, a violência, ela é uma coisa que é externa do sujeito. Se eu bato em alguém, o ônus da violência, ela está somente em quem apanhou. Se eu agrido alguém, se eu humilho, se eu ofendo, supostamente, a dor de ser violentado está somente em quem sofreu a violência. Só que a violência é uma habilidade humana que fala, que não se desprende do seu emissário. O sujeito que emite o ato de violência, o sujeito que agencia a violência, ele é a própria violência, ele é a encarnação da violência. Ele é a violência. Então, ao escravizar de forma tão violenta pessoas indígenas, os sujeitos escravizadores são a própria materialização da violência. E essa materialização da violência, ela vai ser transmitida na forma como as relações sociais, culturais, políticas, econômicas vão ser pensadas. Por quê? Não se separa a violência do sujeito que produz a violência. Uma pessoa que produz violência pensa violento, vive violento, e todas as suas formas de manifestação são baseadas nesse processo de alienação. Fica claro isso para vocês? Isso, para mim, no texto, nas reflexões da Angela Davis, é o ápice da filosofia. Assim. Eu sempre fico meia... Quando eu releio isso, eu falo, peraí, Davis, vamos devagar aqui, meu coração é leviano, vamos devagar. Mas fica claro isso para vocês? Vou tomar o silêncio como sim. Supostamente... Eu também queria que tu voltasse um pouquinho também. Eu queria que também tu voltasse um pouquinho. Eu também queria que voltasse um pouquinho. Uhum. A ideia é o seguinte, a filosofia europeia, seja a francesa, a inglesa ou a alemã, ela vai dizer que a razão é separada daquilo que o corpo faz. É como se o sujeito fosse formado por duas instâncias, o corpo e a capacidade física do corpo de pegar um objeto, de atirar uma arma, de esfaquear alguém. E por isso que... Calma que eu vou chegar aí, senão eu ia me perder no raciocínio. Então, aquilo que o sujeito pensa, necessariamente não, do pensamento europeu, aquilo que o sujeito pensa está separado daquilo que o corpo do sujeito faz. Ou seja, pensar e fazer não são as mesmas coisas. É perfeitamente possível uma pessoa fazer algo sem que ela esteja dotada de uma racionalidade para aquilo. Por quê? A habilidade de pensar, ela está muito mais atrelada a constituições físicas que dotam o cérebro de
condicionamentos para o pensamento do que propriamente a capacidade de articular o pensar e o fazer. Todas as experiências estéticas europeias, elas são tidas nesse sentido. Quando se vai num concerto de balé, num concerto de música clássica, seja o que for, na Europa, até aqui no Brasil, melhor, né? Porque poucos de nós, penso eu, vivenciou essas experiências, então eu vou usar um exemplo brasileiro que vai ficar bem, bem prático. Quando se vai no Teatro Municipal de São Paulo, por exemplo, e o Teatro Municipal, ele é o bastião da estética artística europeia, né? A própria Constituição francesa, as pilastras, a roupa que se vai, fala que ele guarda esse lugar, ele preserva essa memória, essa ancestralidade europeia. Quando se vai no teatro, a própria forma de constituição do teatro, onde se assiste a peça musical, a peça dançante, seja o que for, ela não possibilita a movimentação do corpo. Você se senta na poltrona e somente observa o que se passa no palco. Não há espaço para dança, não há espaço para interação. Por quê? A apreciação estética, ela é racional e não corporal. Aquilo que o corpo da dança, o corpo da arte produz, é tido como uma racionalidade artística, daí estética é essa racionalidade artística. É a razão da arte que se traveste numa estética, essa é a definição de estética na filosofia. E, a partir desse lugar, coloca o espectador nesse processo de contemplação, de uma contemplação racional, uma ideia de racionalidade. Silêncio, a ópera vai começar, não pode falar enquanto se faz o balé. E isso está na experiência tida como da cultura culta, daquilo que no Brasil se valoriza como cultura. Por isso que a elite tem tanta dificuldade em aceitar outras manifestações culturais que envolvem o corpo como uma cultura e colocam no bojo do folclore da cultura popular, porque cria uma diferenciação entre a cultura racional, dotada de estética, e a cultura popular, dotada de animalidade, que é de uma outra linguagem que a gente tem que valorizar, porque é folclore, é cultura popular. Então, tem esse diferenciador. A Angela Davis vai dizer que isso é uma ilusão do ocidentalismo. Isso é uma alienação, uma ilusão, uma fantasia, um fetiche, um delírio europeu, que não é possível separar razão de corpo. Então, já que a razão é separada do corpo na perspectiva europeia, e é a perspectiva europeia que dá base para o processo de colonização das Américas, ao ser violento fisicamente um outro ser humano, a violência é algo que não está na razão, está só no corpo. E quando projetado no outro, ela passa a ser do outro e não de quem a projetou. Porque o que conduz um sujeito como indivíduo é a sua capacidade racional. Essa é a base do pensamento kantiano. Ser um indivíduo é ser um sujeito racional. Penso, logo existo. Quando não articulo a minha razão como ponto de partida para a minha ação, eu não estou, então, portanto, produzindo uma ação racional. Ou seja, aquilo não me pertence, aquilo é somente do outro. É filosófico, não sei se vocês vão conseguir entender de primeira, mas também não tem problema. É um conceito que a gente voltar, revoltar, pensar e repensar várias e várias vezes. Então, no caso, acaba sendo a culpa da vítima por ter sido violentada. Essa é a perspectiva do pensamento europeu. A violência nunca é do seu emissor, do seu remetente. Vamos imaginar a violência como uma ação que você direciona para o outro. A violência sempre é do outro. Se a mulher foi estuprada, a culpa é dela que estava de saia curta. Imagina, não tem nada a ver com isso. Se a criança apanhou porque fez coisa errada. Se a mulher apanhou do marido, apanhou porque não obedeceu. Se a pessoa passa fome porque não tem, ela não tem esforço, ela não tem gana de querer ser melhor. Se o pobre não tem uma boa educação, é porque o pobre não valoriza a educação, ele não sabe lutar por dias melhores. O problema do Brasil é o povo. O povo é o problema do Brasil, porque a violência sempre é culpa do outro, não daquele que cria. Isso quem diz é a elite, né? O problema do Brasil é o povo brasileiro. E aí, mas você não é povo brasileiro? Não, porque ele é um sujeito que está dentro de um outro lugar. Isso impera no nosso país e isso impera entre nós, pessoas negras.
porque isso é o modo de constituição da individualidade no Ocidente. Nós não estamos fora da colonização. Nós somos sujeitos coloniais. Nossos corpos negros, por mais criticamente políticos que nós sejamos, é um corpo atravessado pela colonização. E a nossa racionalidade, ela é colonial. Por isso que é tão importante a gente ter sempre uma postura crítica. Por isso que eu gosto da teoria crítica, porque eles me convocam à criticidade, a crítica da crítica crítica. A gente só vai conseguir desconstruir esse laço colonial da nossa episteme quando a gente conseguir fazer a nossa travessia para o nosso ponto de origem enquanto pessoas pretas e enquanto a gente mantiver o tempo todo uma relação de desconfiança com a realidade. Porque a realidade é como uma sala de espelhos múltipla. A realidade é como uma sala de espelho que tem múltiplas visões do presente, e tem múltiplas possibilidades de interpretação. Só uma é real. Todas as outras são só visões ou reproduções da real. E a única experiência real somos nós, o nosso corpo, a nossa corporeidade. Então, entender o nosso próprio processo de constituição enquanto sujeito é fundamental para essa criticidade. Para nós, enquanto pessoas negras, essa produção de uma alfabetização racial que leve à compreensão de quem nós somos. Para pessoas brancas, a crítica permanente à sua própria branquitude. Porque, inclusive, se ser negro é uma criação do Ocidente, ser branca, então, é mais ainda, né? Porque ser branca é o que justifica a opressão. Então, ela é o fetiche do fetiche do fetiche. É o inalcançável do inalcançável. Então, todo esforço que nós, enquanto pessoas negras, fazemos sistematicamente para construir uma criticidade sobre o mundo, pessoas brancas têm que fazer isso 2 vezes mais. Porque, por estarem imersos dentro do conforto da branquitude, porque o mundo é branco, elas estão vivendo uma vida de ilusão atravessada por múltiplas multirrealidades, que é esse mundo fantasioso do mundo branco, porque ele é fantasioso, ele não é real. Ele é baseado em ilusão, porque para Davis, para mim, eu concordo com ela, o Ocidente é uma grande invenção, é tudo mentira. É capaz que nem a gente exista. Eu acho que Pombagira é mais gente do que a gente, justamente pelas possibilidades de intervenção que ela tem que a gente não tem. Mas, enfim, essa conversa para um outro momento. Isso é uma conversa para uma outra história. O Diego fez uma pergunta. Diego, vamos fazer a perguntinha alta para ajudar a Pro? Porque senão a Pro perde um pouco... Sim, o Diego perguntou se, nesse sentido, a noção de justiça no Ocidente só cabe ao semelhante. Sim. Sim, claramente sim. A justiça é para todos, desde que todos sejam brancos e burgueses. Caso contrário, não existe justiça. Caso contrário, a gente depende da capacidade de compreensão do agente da lei. Só isso, mais nada. Nós vivemos num mundo cerceado pela experiência branca, que nos oprime e nos mata, mas que torna as pessoas brancas neuróticas, doentes, infelizes, inconstantes, egoístas, manipuladoras, mentirosas. Cara, qualquer série que a gente assista, a temática da série é traição. Novela. Por que a Avenida Brasil fez tanto sucesso? Porque o barato da novela é da traição. Como diria Marx, os burgueses corneiam-se entre si, disputam o mundo se traindo, mentindo, enganando, roubando, matando. Essa é a ética do mundo branco, na qual nós somos obrigados a seguir, somos colocados dentro desse mundo. E que somos barbaramente excluídos e oprimidos dentro desse mundo. Então, se nós temos a necessidade e a obrigação dessa crítica, pessoas brancas têm mais ainda. Eu digo uma coisa sempre que é isso. Os nossos antepassados, nos nossos antepassados, nós temos Zumbi dos Palmares, no nosso antepassado a gente tem Teresa de Benguela, no nosso antepassado a gente tem Alpatune, a Cotirene. Quando a gente olha os antepassados no Brasil, a gente tem Borba Gato, a gente tem Ustra, porque é isso, o mundo branco pariu essa galera. Só que essa conta a branquitude não quer acertar. Mas, enfim, isso também é conversa para um outro momento, né? Mas que faz parte dessa discussão, porque eu acho que ela é importante de ser feita, essa ideia de um pensamento crítico. E isso reforça essa ideia da Davis
de que o Ocidente é uma grande invenção para satisfazer as necessidades econômicas do mundo europeu. Então, para satisfazer as suas necessidades, o mundo europeu criou um mundo à parte dele, que é o Ocidente, dotado de violência e de barbárie, e de controle, como forma de socialização. Só que, supostamente, a Europa achou que estava livre disso, que as misérias e as mazelas do mundo ficariam só no Ocidente. Não foi acaso. Não foi um acaso da vida que todos os processos históricos de opressão e de violência se deram aqui no Brasil. Espera aí, gente, só um... Pronto, voltei. Os processos históricos, sociais que a gente vivenciou no Brasil de violência, que a gente vivencia, eles não são acasos. Os 111 mortes no Carandiru não foi um acaso. Uma coisa qualquer que aconteceu ali no erro matemático e, nossa, morreu 111 presos. Esses processos, eles são intencionais. Só que a Europa achou que estaria livre disso ao condicionar essa violência para além-mar. Mas o próprio processo, por exemplo, do nazismo na Europa, e os questionamentos que os teóricos críticos vão fazer sobre isso, apontam e falam essa tese, que é da Hannah Arendt, que a Davis vai aprofundar para pensar a questão racial, de que isso não está dado. A violência, ela não é algo que diz respeito só a quem recebe a violência, só quem é vítima da violência, mas, sobretudo, ela fala sobre aquele que produz a violência e que projeta a violência. Até aqui, todo mundo bem? Alguma dúvida, pergunta? Não? Eu gostaria de fazer um comentário e daí fazer uma pergunta também. Tá. Eu acho interessante isso que você falou da questão da raiva, dela não estar relacionada no sujeito, e daí eu faço iniciação científica na área de linguística, eu sou da área de letras, né? Então eu trabalho com discurso. E na nossa área de pesquisa, a gente tem ali uma divisão entre três tendências históricas de observar a linguagem, né? E as duas primeiras, que são mais voltadas ao pensamento eurocêntrico, hegemônico, ele vai fazer muito essa relação da linguagem a partir de um pensamento idealista. Então, é uma coisa que não tem relação direta com o que o indivíduo se coloca na sociedade a partir do que ele fala. E daí a gente vai ter uma tendência de pesquisa russa, que é do Círculo de Bakhtin, para enxergar essa relação com a linguagem, já enquanto uma prática social. Então, tudo que a gente fala, a forma como a gente se posiciona, o que está sendo divulgado por meio da linguagem, possui uma relação de formação direta com a cultura, com o processo de cultura e com o processo de ideologia. E eu enxergo muito essa relação quando você fala disso do mundo que a gente vive ser determinado por várias ideias, que é justamente essa relação da ideologia que é passada para a gente e forma a gente culturalmente, né, enquanto sujeitos posicionados politicamente, a partir de uma situação, de um contexto social, de uma formação de um contexto social, e daí é interessante pensar isso, e eu penso dentro da minha linha de pesquisa, com o que eu tenho produzido, que isso se reflete num nível muito, muito íntimo e pessoal nosso, no nosso nível de individualidade, porque é justamente a linguagem que vai formar o nosso processo de consciência. É isso que o de Bakhtin vai falar. Então, a gente herda toda essa estrutura cultural que tem uma base socioeconômica, né? E a base socioeconômica dividido nessa estratificação de classes, como Marx vai colocar, e daí a gente enxerga nessa estratificação de classe uma diferença de racialidade, né? A gente sabe que quem ocupa os espaços privilegiados e com arroubos econômicos maiores são os brancos, isso evidentemente na sociedade. Então, a nossa forma de pensar que é disseminada pela linguagem, já no nosso processo de formação, é uma forma que nos espaços institucionais e nos espaços formais também vai embranquiçada, de pensar, então, o mundo ainda muito idealisticamente, para que a gente não tenha, de fato, que se responsabilizar pelas coisas que acontecem no nível de segregação, no nível de estrutura, né? E daí, a partir desse comentário que eu trago, gostaria de perguntar para você como que você enxerga, assim,
este papel, então, da gente tomar essa frente de perturbar essas consciências brancas, de perturbar esses espaços brancos, assim, ao mesmo tempo entendendo também que esses indivíduos, eles não estão ali totalmente responsáveis pelo processo histórico que eles herdam, né? Pela bagagem histórica que eles herdam de estar nessa posição de branco ascensionado economicamente. À toa, né? À toa, supondo assim. Mas essa é a pergunta que eu gostaria de fazer. Então, quando a sua pergunta, eu acho que ela teria duas respostas possíveis. E aí acho que são dois lugares distintos. Se a gente for pensar do ponto de vista teórico, de fato, o fato de uma pessoa branca que herdou recursos financeiros da sua família escravocrata e hoje ela ter acesso, por exemplo, a uma condição de vida melhor, enquanto a maioria das pessoas negras vive numa condição de miséria, do ponto de vista teórico, racional, não é culpa dessa pessoa branca isso. É um processo histórico que foi dado e ela só está inserida nesse processo. Mas quando a gente olha do ponto de vista da própria construção política, os processos sociais, a gente precisa ter implicação nesses processos. Então, da mesma forma que eu, como mulher negra, não tenho culpa do lugar subalterno que foi dado aos meus antepassados, mas ainda assim assumo esse lugar de forma constante, obrigatória, compulsória, e isso exige de mim um posicionamento político, pessoas brancas precisam ter esse posicionamento político. Ou a gente está falando que, de fato, a gente está propondo uma ação antirracista e a gente está construindo uma ação intencional, porque a ação política ela é intencional, ou a gente está fazendo expurgamento de culpa cristã, desse lugar do conforto, da riqueza, de que os ricos não passarão no rabo da agulha e não entrarão no céu. A gente precisa, a branquitude precisa parar e pensar, o sujeito branco precisa parar e pensar em que lugar que ele está nesse movimento. Ele está no lugar político, de construir intenções políticas para uma prática de fato antirracista, ou ele está num lugar de só espiar sua culpa classista, histórica e viver melhor consigo mesmo no mundo de merda que a gente vive. É o que está em jogo. A gente está vivendo um momento histórico, eu, Jaqueline, penso isso, que não nos permite, não nem sei se houve em algum momento da história esse momento histórico que permitisse que a gente pudesse falar hoje eu não estou afim de fazer revolução. Mas a gente está vivendo num momento histórico que a gente precisa produzir ações políticas voltadas para a construção de uma perspectiva de projeto social que contemple a maioria. Se a gente não conseguir construir isso, a gente vai viver no caos. E o caos, ele tem seu próprio fluxo de funcionamento. Sabe-se lá o que vai acontecer. A gente pode embarcar numa ditadura de mais 20 anos. Ou a gente pode conseguir derrubar o Bolsonaro. Mas esse lugar do meio termo, ou a gente entende que os sujeitos compõem um processo histórico e arcam com as consequências desse processo histórico, para o bem e para o mal, ou a gente vai sempre ficar nessa coisa mas não é comigo. Eu posso me empenhar, eu posso me comprometer. É o que eu digo, no meu caso, enquanto mulher negra, o meu processo histórico é de resistência. Zumbi não morreu decapitado para eu ser capa da Marie Claire. Zumbi não morreu decapitado para eu ficar milionária e casar com um homem branco, para ascender socialmente. Zumbi não morreu decapitado para eu virar doutora e morar na França e viver minha vida lá confortável com os meus filhos. Zumbi morreu decapitado para que pessoas negras pudessem dar continuidade à sua luta. Essa é a minha implicação histórica. E eu preciso me implicar nela. Qual é a implicação histórica de pessoas brancas? A manutenção do status quo ou criar medidas políticas de enfrentamento a esse status? Eu acho que é isso que está em jogo, mas eu também acho que essa é uma resposta que as pessoas brancas têm que se dar. Eu não acho que as pessoas brancas não tenham condições cognitivas, filosóficas, intelectuais, de olhar para a realidade e falar assim, o bagulho tá louco e eu preciso achar o que eu vou fazer. Eu tenho total certeza, o que falta, porque é cômodo, né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, ela é carioca, ela fala assim, todo mundo quer ir na Maré, ser cria da Marielle, mas ninguém quer deixar seu apartamento em Copacabana e morar na Maré. Cadê que quer? Não quer. Porque é confortável morar em Copacabana, é cômodo morar em Copacabana, mas é legal ir na Maré ser cria da Marielle. Então, é isso, assim. Eu, Jaqueline, não consigo achar outra forma.
Implicação política, ou você está implicado ou você não está. E quais são as possibilidades? A minha possibilidade de implicação política foi o de Gege. Então, eu consigo garantir duas coisas: o meu trabalho de forma autônoma e compartilhar aquilo que eu pude acumular enquanto uma intelectual negra, essencialmente com outras pessoas negras. E assim espero que elas possam fomentar ações nas suas vidas cotidianas. Esse é o meu lugar político. E outras coisas mais, mas essencialmente é isso. Então, eu tenho dificuldade com essa coisa de... Eu não tenho culpa que eu não tenho culpa que meu bisavô era dono de escravo e hoje eu sou uma pessoa podre de rica. Eu não tenho culpa. Não é uma questão de culpa, porque nem eu tenho culpa, ninguém tem culpa, porque culpa é um conceito cristão, mas é uma questão de coerência política, né? Tem um processo histórico que constitui isso, e a gente precisa olhar esse processo histórico sem a culpa, porque a culpa não nos ajuda a produzir política, e a gente precisa cada vez mais estar implicado na produção política, na vida cotidiana. E essa sua pergunta, ela é bastante interessante, porque ela vai levar a gente para um ponto que, no pensamento da Davis, ele é fundamental, que é a discussão que ela faz no sentido de que os corpos, as experiências, as racionalidades, sejam elas brancas ou negras no Ocidente, elas são produzidas com uma intencionalidade. Elas foram historicamente produzidas, elas não são um acaso, não é um acaso ser branco ou ser negro, isso é uma construção histórica. Pode ser que biologicamente seja um acaso, né? Pode ser que, assim, do ponto de vista da consciência, se a gente não acredita em reencarnação, eu não acredito nessa perspectiva da reencarnação, que eu escolhi ser negra para espiar meu passado, mas que a nossa consciência surge nos nossos corpos, e isso pode ser tido como um acaso, a sua consciência, a minha, a dela, dele. Mas o valor social deste corpo e do meu corpo, dos nossos corpos, isso não é acaso, isso é histórico. E isso é, sobretudo, intencional. Se isso não é acaso, se isso é intencional, isso nos dá o poder de mudança. Porque se em algum momento histórico nós escolhemos essa configuração social, em outro momento histórico nós podemos escolher outra configuração social. Mas para que a gente consiga articular formas distintas de produção de experiência, longe desses marcadores de controle do capitalismo, branco e preto, branco e negro, rico e pobre, homem e mulher, a gente precisa entender o processo de constituição dessas subjetividades. Para dar o passo seguinte, você só pode negar algo quando você tem total conhecimento desse algo. Senão é negação, é alienação. Eu só posso negar a minha imagem de controle, de empregada doméstica, de mulata, ou de mãe preta, se eu tenho total compreensão desses 3 lugares, e a partir disso eu posso ressignificar ele para outra coisa. Senão eu estou só me alienando. Aí a linha tênue, que alguém falou ontem, da Nicki Minaj, tem que ser só uma mulher que vivencia isso, ou ser uma mulher que ressignifica isso. É o quanto a gente é capaz de ter uma razão, de ter uma relação racional. Essa relação racional parte da perspectiva do conhecimento, de compreender o que nos constitui enquanto esses sujeitos. Uma coisa importante que a Davis vai dizer é que, ao longo da experiência ocidental, o processo de construção da subjetividade, eu vou usar a expressão pessoalidade, eu vou explicar o porquê que eu não vou falar em termos de subjetividade. Subjetividade é um conceito da psicologia, mas também da sociologia, que vai falar das formas individuais que os sujeitos articulam as relações sociais. Então, é uma coisa objetiva, racionalizada por mim de uma forma muito específica, subjetiva. Isso é perigoso quando a gente fala de racismo, porque quando a gente fala de racismo, sempre cai naquela discussão, só um minutinho. Desculpa, coisas do home office com filho em casa. A subjetividade, por exemplo, quando a gente fala de racismo, o racismo ele é objetivo, mas essa discussão de subjetividade vai dizer que cada pessoa vai ou não lidar com o racismo de uma forma. Ainda cai num outro lugar, que é a argumentação de só tem racismo que vocês ficam falando. Se vocês não falassem de racismo, ele não existia. Porque se o racismo é subjetivo, cada um lida com ele de uma forma.
Quando a gente pensa na ideia de pessoalidade, de constituição de personalidade, ou em termos frankfurtianos de individuação, que é esse processo de pegar aquele corpo que nasceu, dotado de estrutura física, mas sem uma razão, que é a criança, e ao longo da vida instituir esse corpo de racionalidade para que ele possa produzir e intervir no mundo, a gente quebra essa ideia de que isso é subjetivo, isso depende de como você compreende. Existe uma construção social da ideia de um corpo que passa para esse lugar da pessoalidade. Aquele corpo dotado de uma pele negra, ele vai ser atravessado de uma pessoalidade subalterna, porque todas as experiências ao longo da vida daquele corpo vão apontar um lugar de subalternidade. Essa é a ideia de pessoalidade, que é uma ideia que está no campo da antropologia para discutir, por exemplo, a constituição do corpo indígena, porque não existe subjetividade indígena, o que existe é pessoalidade indígena. E eu acho que tem muitas discussões que os antropólogos e os etnólogos fazem na antropologia indígena que podem ajudar a gente a avançar nas discussões raciais no Brasil e sair do fla-flu branco versus preto. Por quê? Pessoas brancas precisam ter claro que a sua racialidade branca também é historicamente construída. Ela não nasceu do acaso, não foi uma mágica de Deus que fez as pessoas brancas. Há uma construção histórica na pessoalidade branca. E a gente precisa olhar para isso e entender como é que essa pessoalidade branca atravessa a pessoalidade negra e produz as relações racistas que a gente vive. Sem essa compreensão, a gente não vai conseguir avançar na discussão racial no Brasil. Vai ficar sempre no colo de pessoas negras a responsabilidade da discussão racial, assim como está sempre no colo das mulheres a responsabilidade da discussão de gênero. Homens também têm que pensar a masculinidade. Pessoas cis também têm que pensar a cisgeneridade. Não pode ficar a cargo de pessoas trans a discussão da transfobia. A gente tem que pensar o que a nossa Constituição, enquanto pessoas cis, nos torna transfóbicos. Qual é o mal-estar da transfobia na nossa existência? E como a gente pode criar formas, é tipo análise, elaboração, para que esse mal-estar em nós não seja algo que agrida o outro. A gente precisa fazer esse exercício. E eu não posso, como uma mulher cis, sentar e esperar que uma mulher trans me diga: eu, dotada de racionalidade, preciso fazer esse exercício de pensar sobre a transfobia e como ela me atravessa. É fundamental isso. Porque a própria condição de ter que afirmar uma identidade a partir de um ponto de negação, ou seja, se afirmar mulher, porque mulheridade é um local em disputa, por si só já é violento com corpos trans, no caso das mulheres trans. No caso dos homens trans também tem esse atravessamento dessa violência. Eu já vou te passar, Alessandra, a palavra, só para eu concluir. Então, a Davis vai dizer que é fundamental a compreensão da constituição dessa ideia de pessoa, de indivíduo. E quais são os processos históricos que vão contribuindo para essa produção de uma ideia de corpo, de razão, de sujeito, de homem, de mulher, de sexualidade, de criança, de família, de comunidade. Que essas ideias, ao contrário do que o ocidentalismo tenta construir, não são ideias que estão flutuando no mundo. Elas são ideias intencionalmente produzidas e baseadas na produção científica. É a filosofia, a história, a medicina, a antropologia, a psicologia, que vão dar base para essa produção desse corpo que está aqui agora, nessa roda de feminismo negro virtual que a gente está fazendo. Fala, Alessandra. Falando sobre o que estavas comentando agora há pouco, né, de que a branquitude ela também precisa parar para analisar o processo, eu venho trazer uma experiência minha que tem, por exemplo, uma colega minha que faz psicologia, ela sempre questiona, né, essa questão, mas como é essa questão de racialidade? E eu tive que parar com ela e falar o seguinte: quando foi que tu parou para analisar que tu era racista? Né? Foi essa a minha pergunta para ela. Aí ela dá um baque, porque vem com aquela história de que tem negro racista. E eu falo que o negro ele nunca vai se beneficiar do racismo. Pode ter negro preconceituoso, mas nunca racista. Né? E quando eu questiono ela com isso, ela dá aquele baque, ela pensa: quando eu ia a uma loja, eu achava que aquele negro era o atendente, e não o dono. Aí eu falei assim: então tu és uma pessoa racista. Tu foi condicionada a ser uma pessoa racista.
O movimento que tu está trazendo é um movimento muito bacana de pensar para não ser, mas que isso atravesse, não fique só nisso, só na teoria, né? Porque as pessoas hoje estão se dando muito como antirracistas, mas elas só querem a teoria, mas a prática fica um pouco complicado, né? E a gente sabe que para o processo histórico, isso eles teriam que, por exemplo, abrir mão de muita coisa. Não sei se elas vão estar aí tão abertas a isso, né? Abrir mão de propriedades, abrir mão de heranças para poder fazer um outro processo aí, né? Só para complementar e trazer esse pensamento mesmo. Uhum. Eu acho que em algum momento, se a gente for ser consequente, tem um videozinho da Davis, lindo, que ela fala sobre ser radical, que ser radical é ir na raiz do problema. Se a gente está propondo coerência naquilo que a gente está fazendo, em algum momento, a gente vai precisar realmente chegar nesses termos de pensar a redistribuição de renda, de forma concreta. Porque no Brasil, as 10 famílias mais ricas são as 10 maiores famílias escravocratas da história do Brasil. No Rio de Janeiro, quando você anda nas ruas do centro de Copacabana, Barata Ribeiro, Viveiros de Castro, é uma galera escravocrata, que é herdeiro de escravo, e que foi para o judiciário, foi para as grandes universidades, tem departamentos inteiros na UERJ ocupados só por essas galeras, só por essas pessoas, pelos filhos dessa galera. A gente precisa discutir todas essas coisas. Só que sempre que a gente fala sobre destituição de poder, ou a gente fala de... Tem um termo que a Érica Malunguinho usa, que é alternância de poder. Isso mexe com coisas estruturais nas relações sociais. E, para quem não tem nada, é vantagem. Agora, para quem está dotado de todo o poder e de toda a estrutura, é problemático. A ideia da alternância de poder, que é abrir mão de um lugar fictício, porque essa noção de poder baseada na violência não se sustenta. Entanto que, sistematicamente, o capitalismo entra em crise. Seja a violência ambiental, seja a violência física, seja a violência psicológica, a violência econômica, ela sempre coloca o capitalismo em crise. Essa pandemia que a gente está vivenciando é reflexo da violência ambiental, do controle do sistema natural para fins de exploração capitalista. E a gente está vivenciando uma pandemia que já vai fazer 2 anos, no começo do ano que vem, que está atravessando o mundo todo e teve que reorganizar a forma de produção de vida, acirrou a miséria, teve acirramento da miséria, da violência, da exclusão. Isso é ruim. Então, o Brasil, nesses últimos 2 anos, regrediu 10, 15, 20 anos. Quanto tempo a gente vai levar para recuperar esse processo? Quanto tempo a gente vai levar para conseguir reorganizar esse processo? Por outro lado, houveram outros fortalecimentos, porque essa é a filosofia do Hegel, a ideia da onda que vai e vem, a tese e a antitese, né, para gerar a síntese. Então, outros processos também foram desencadeados no outro lado dessa história, que levaram ao acirramento da crítica social, ao fortalecimento dos movimentos sociais, porque é esse que é o jogo que dá. Quanto mais as estruturas de poder aumentam a violência e o controle, a resposta do outro lado também é proporcional, há um aumento dessa resposta. Mas precisa ver no desenrolar desse processo para onde que a gente vai caminhar. Qual é o lugar que a gente vai chegar, né, com isso. E essas questões todas, e aí é isso, a gente está já a 7 minutos para encerrar o curso. O que eu mais gosto na Angela Davis, o que eu menos gosto é essa insistência em dizer que ela é uma feminista negra e reduzir a produção intelectual dela às discussões do feminismo negro a um livro que é Mulher, Raça e Classe. Essa é uma coisa que me incomoda, porque, na minha perspectiva, ela tem muito mais para contribuir com a nossa formação intelectual, com a nossa formação teórica, que passa pelo feminismo negro, mas que não se restringe a pensar o feminismo negro. Até porque não dá para a gente pensar a produção do feminismo negro sem que a gente consiga pensar uma multiplicidade de questões que atravessam a experiência das mulheres negras, nesse campo que é o feminismo negro. Dentre elas, o próprio processo de construção daquilo que é chamado de mulher negra. Esse é um ponto que a gente não conseguiu adentrar muito, mas que a gente pode retomar nos próximos encontros, porque, de alguma forma, isso vai aparecer na Lélia na segunda-feira,
nas questões que a Lélia vai abordar, eu nunca consegui achar um texto que ela citasse a Davis ou vice-versa, mas é muito parecida a construção que as duas estão fazendo sobre produção de corpo. E aí, a Davis está pensando produção de corpo na perspectiva da racionalidade, desse corpo racional que vai produzir ações políticas. A Lélia está pensando mais uma ideia de corpo a partir de um lugar cultural, porque a Lélia é antropóloga, então a cultura para ela é o local de interlocução. E, por sua vez, a Beatriz Nascimento vai pensar uma produção de corpo, e aí a Beatriz está falando só sobre isso, a partir de uma perspectiva ancestral, que não é nem cultural e não é nem filosófica, ao mesmo tempo que é cultural e filosófica. Mas, para Davis, a construção do corpo, da experiência racional das mulheres negras, é uma construção que se baseia a partir de mecanismos de resistência. O que ela quer dizer com isso? As condições objetivas de vida na qual as mulheres negras foram historicamente submetidas dentro da experiência norte-americana fez com que a racionalidade das mulheres negras fosse atravessada por dois elementos. Ao mesmo tempo que há uma disputa do símbolo da feminilidade expressa no corpo da mulher branca, há na experiência da mulher negra uma valorização da racionalidade do homem branco, porque as diversas formas de produção de vida organizadas e articuladas pelas mulheres negras, elas foram fundamentais para a manutenção da vida na comunidade negra nos Estados Unidos. As formas de autocuidado, as redes de proteção, as redes de fuga, a liderança dos movimentos comunitários. Isso para Davis, é a própria contra-razão, né? Tem uma razão branca burguesa, a razão da mulher negra é uma contra-razão, uma resposta a essa razão. Ao mesmo tempo que ela é dotada da mesma força física destinada aos homens negros. E esse lugar dessa força física, que é reconhecido também da sexualidade, que é reconhecida aos homens negros, coloca a mulher negra dentro de um lugar nas relações raciais inalcançável. A mulher negra é um sujeito social na estrutura norte-americana incomparável. Ela cruza uma multiplicidade de experiências na sua própria existência que não equipara ela nem a mulher branca, nem ao homem branco, nem ao homem negro. Ela é filosoficamente uma experiência uma experiência à parte, ou uma experiência quase como superior. A gente pode pensar, estou tentando achar o termo para a tradução em inglês que ela usa para dizer isso, que vai falar desse lugar que é um lugar de poder, mas ele é um lugar de poder porque ele é um lugar que transcende. E ao mesmo tempo, ele é um lugar de poder porque transcende, mas porque multiplica. O lugar do homem branco é um lugar de poder porque transcende as experiências cotidianas, porque o homem branco é visto como objeto de desejo. Ele é a representação do poder. Então, ele está acima das experiências cotidianas. Só que o poder dele é um poder destrutivo, porque não é um poder que aglutina e que multiplica. O poder que a mulher negra constitui ao longo da sua experiência é um poder que multiplica pelo seu próprio lugar nas relações raciais norte-americanas. É como se fosse um lugar quase de privilégio. Ela não usa a palavra privilégio, porque o privilégio nesse contexto não caberia. Mas ele é um lugar de excelência. Sempre me vem a figura do lugar da Mãe de Santo. O lugar da Mãe de Santo no terreiro, ele não é um lugar de privilégio, porque a responsabilidade de gestão da vida física humana e da vida física ancestral passa todo por essa mulher. Então, ela é responsável em administrar todo um conjunto de ações na experiência terrena do terreiro, ao mesmo tempo de administrar a experiência ancestral dos antepassados. Mas é um lugar que ele é um lugar especial, porque é um lugar de liderança. Mas não é o fato de ser um lugar de liderança que faz esse lugar especial, uma vez que a liderança da Mãe de Santo não é algo escolhido, é algo nato, é algo que nasce com ela. Eu não consigo achar a palavra, mas a imagem que eu tenho, quando eu lembro desse trecho da Davis, que ela disse que o lugar da mulher negra nas relações raciais nos Estados Unidos é um lugar especial, é de fato a imagem de uma Mãe de Santo, que é um lugar por excelência, nasce com ela. As pessoas não decidem ao longo da vida ser Mãe de Santo, ou ela nasce para ser Mãe de Santo, ou
ela não nasce para ser mãe de santo, é uma herança, é um traço que faz parte da pessoa, de quem ela é, da sua constituição ancestral. Ao mesmo tempo que, nas relações sociais amplas, é um lugar de subalternidade, porque é um lugar de gênero, mas naquele contexto, daquele território que é o terreiro, ele é um lugar especial, talvez até de privilégio e de liderança, ao mesmo tempo que ele não tem nenhum tipo de privilégio, nenhum tipo de liderança, porque é nato, e também não tem nada de especial, porque é um lugar de muita responsabilidade, de muita abdicação. Então, eu penso que essa é a melhor figura para tentar... Eu não estou conseguindo achar palavras para traduzir o texto na minha cabeça, para exemplificar isso. Bom, chegamos ao fim, como diria Arlindo Cruz, está doendo sim, mas chegamos ao fim. Antes da gente encerrar, alguém tem alguma pergunta, dúvida, inquietação, desespero, angústia, felicidade? Não, eu pergunto assim porque as pessoas falam que quando acaba a aula comigo, elas ficam angustiadas. Não, mas é isso mesmo, a gente fica chateado que acabou o curso, mas é só para uma pergunta, aquela famosa frase da Angela Davis, que ela diz, quando uma mulher negra se movimenta, toda uma estrutura de uma sociedade se movimenta com ela. Seria mais ou menos isso que tu... Mais ou menos não, né? Fala muito bem, mas seria mais ou menos isso que eu estou conseguindo, pelo menos, entender. Vou botar aqui por mim. Não sei se isso, de repente, não vai exemplificar a Angela Davis, porque ela é muito ampla, né? Mas, pelo menos, o que eu consigo pegar do curso hoje seria com essa frase dela, que ela tem, né? Pegando isso que, quando a gente se movimenta, a estrutura da sociedade se movimenta com ela, de tão poderosa que uma mulher negra é. É isso que eu consigo, pelo menos, entender. Não sei se ficou claro para ti. Eu entendo o que você está dizendo. Eu acho só que tem um uso da palavra poder que ele é mal empregado, porque poder... Vou trazer um exemplo para a gente poder, para eu conseguir me organizar no pensamento. Deixa eu me corrigir, então, potencializar, então, a potência da mulher. Não, Talvez eu acho que a gente pode essa... pensar em poder, mas eu acho que a gente tem que pensar que o uso ocidental da palavra poder não é o sentido da palavra poder que eu estou tentando imprimir aqui. Não é esse mesmo sentido. O poder, por exemplo, que uma pombagira tem, não é o mesmo tipo de poder que um policial militar tem. São poderes de ordens diferentes. Ambos são afetativos, ambos afetam as relações, mas são poderes que partem de lugares diferentes. Porque o poder que a pombagira tem é um poder que fala muito de uma experiência local, particular, e que ele só faz sentido quando enquadrado dentro daquela relação. Ele não é vertical. As pessoas não respeitam e não são devotas de pombagiras, não enchem casas de santo para ter consultas, mandam presentes, pagam bois, fazem festas, porque tem medo da pombagira. Embora o medo esteja no jogo das relações também, né? Quem não tem medo de pombagira tem algum tipo de problema. É para ter medo. Mas não é um medo coercitivo, é muito mais o medo do estranhamento, do desconhecido, do que o medo coercitivo que, por exemplo, a polícia militar tem, que é o medo coercitivo, da força. Então, quando eu imprimo a ideia de que mulheres negras são poderosas, não é nesse sentido coercitivo, arbitrário, controlador. É no sentido de que é algo que constitui a própria essência das mulheres negras. Mulheres negras são poderosas porque são mulheres negras. É algo que é inato à essência das mulheres negras. E não tem nada a ver com título, e não tem nada a ver com localização e nem com capacidade de força. Quando as mulheres negras se movem, elas movem a sociedade, é porque Davis está dizendo que as mulheres negras são a base econômica da sociedade, a base cultural da sociedade. E há um lugar imposto que é essa base. Quando elas se movimentam, é tipo uma pilha de papel higiênico no mercado, quando você tira de baixo, todos caem. É essa a ideia que ela está dizendo.
Quando mulheres negras negam o seu lugar de subalternidade e reivindicam, reafirmam e confirmam para o mundo o seu lugar de poder, não o poder coercitivo do jogo ocidental, mas esse poder aglutinador e criador da experiência ancestral africana, ela está desestruturando o funcionamento social porque ela está negando esse lugar de subalternidade. É muito mais nesse sentido do que na ideia de poder. Para encerrar, eu pesquiso samba no doutorado, né? E, então, eu escuto muito samba, eu gosto muito de samba, mas enfim. E outro dia eu estava conversando com meu filho mais velho sobre isso. E a gente estava falando sobre permanência da música, como ela permanece, como a música é histórica. E eu estava falando para ele assim, quantas vezes, nesse tempo todo, eu ouvindo música, você me ouviu ouvindo Alexandre Pires? Ele falou assim, acho que uma ou duas. E quantas vezes você me ouviu ouvindo Fundo de Quintal? Ele falou assim, quase todo dia. Eu falei, então, essa é a diferença entre permanência, o poder de algo que é natural e o poder que é criado através das estruturas sociais, que é o poder da polícia militar, por exemplo, e a noção de permanência. Nos anos 90, o Alexandre Pires era o ápice do momento. Ele era um produto cultural da branquitude. Ele era um produto que exemplificava muito bem o lugar adequado do homem negro na sociedade brasileira. Ele estava em todas as capas. As mulheres brigavam para namorar com Alexandre Pires. Porém, do ponto de vista da capacidade de aglutinação, qualquer roda de samba toca Fundo de Quintal. Mas não é qualquer roda de samba que toca Alexandre Pires. Porque o Fundo de Quintal está falando, produzindo uma narrativa que tem muito a ver com a capacidade de multiplicidade daquela narrativa, de afetação, do que aquela narrativa é capaz de afetar. Quem não sofreu ouvindo um samba de amor do Fundo de Quintal é porque não gosta de samba. Porque todo mundo que gosta de samba conhece Fundo de Quintal. Então, e de qualquer lugar do Brasil, porque eu já fui em rodas em vários lugares do Brasil, até fora do Brasil. Então, essa capacidade de aglutinação que está ali no samba produzido pelo Fundo de Quintal e de compartilhamento de uma experiência de forma orgânica, não há uma intencionalidade, a gente não vê, por exemplo, nessa dinâmica do Alexandre Pires, porque era um produto criado para fomentar essa capacidade de compartilhamento. Não sei se ajuda o exemplo, mas é nessa dimensão que eu estou dizendo. Mulheres negras são poderosas porque têm a capacidade de compartilhar, de produzir, de aglutinar. Essa é a potência das mulheres negras. Não é o poder financeiro, não é o poder dos livros mais vendidos, da capa de revista, não é o poder dos filmes, dos clipes, não é o poder disso, embora nós precisamos do dinheiro, porque o dinheiro move o mundo. Mas é a capacidade que mulheres negras têm na sua existência de compartilhar, produzir, potencializar e afetar o mundo. É isso, é nessa ordem que é o nosso poder. E que ele é nosso. Ninguém nos deu. Ninguém deu para uma mulher negra esse poder. Não se exame um pungo. Quando nos criou, deu para nós esse poder de dizer, vá e semeie o mundo, porque se depender dos homens e se depender dos brancos, o mundo vai morrer. O mundo não morreu ainda porque existem mulheres negras, pelo menos aqui no Brasil. Por isso que nós estamos vivos. Porque senão, olha, se a gente dependesse da branquitude, o negócio era feio. Acho que é isso, gente. Tudo bem? Vivos, vivas, podemos encerrar? Não quero ninguém angustiado aí, querendo fazer análise no final de semana, hein? Ligando para a analista e falando assim, pelo amor de Deus, já quer me matar. E eu sempre brinco, porque eu acho curioso quando acabar a aula, as pessoas falam, eu estou angustiada, ou me escrevem, eu estou muito angustiada, não sei o que eu faço. Não é para ficar angustiado, é para ficar inquieto. Estamos vivos? Podemos encerrar? Podemos. Eu ia fazer isso, então deixa para lá. Ia falar que está angustiada? Inquieta, com angústia e feliz, então deixa quieto. Não vou nem encher o saco da minha psicanalista. Coitada da psicanalista, não faço isso com ela. Pois é, eu acho que ela não merece. Perdão, agô. Eu acho que a angústia ela é positiva quando ela nos deixa inquietos, ávidos demais. Ela é ruim quando nos paralisa, né?
quando a gente fica tão angustiado que a gente não sabe o que fazer, como fazer, para onde ir com aquilo. Mas faz parte, eu acho, do processo desse processo, assim. Eu fico assim quando eu leio a Davis, eu tenho vontade, eu queria ter o telefone dela, eu quero ligar e falar, Davis, você quer me matar? Não me mata! Porque é impactante mesmo, de fato. É isso, gente. Toma um banho Obrigada, de Chay, canjica que acalma. Toma um banho de canjica, bota o incenso para pombagira, chama o Exu, que dá uma acalmada. Axé. Gente, então, ó, obrigada. A gente se vê segunda-feira às 2h, com a Antropologia de Lélia Gonzalez. Bom fim de semana para vocês. Que nessa sexta-feira, lembrar, como se diz da minha nação, traga para a gente a vitória na guerra, na nossa guerra cotidiana, nas nossas questões, nos nossos desafios, e que traga para a gente sempre a certeza de que a gente tem que persistir naquilo que a gente quer, que a gente espera. E vamos que o barco não para. Um beijo, viu? Tchau para vocês.